para as nossas vidas. Mas quando nós vivemos a vontade do Senhor, recebemos dele sua provisão, recebemos dele o seu sustento a cada momento. A mulher citada nesse texto é a mesma mulher que veio a ter seu filho como uma bênção de Deus, em retribuição à sua fidelidade e prestatividade para com o profeta Eliseu, assim como está escrito em 2 Reis capítulo 4. Aquela mulher, ela já tinha visto o poder de Deus dando-lhe um filho, sendo que ela era estéril, e depois tendo o seu filho ressuscitado. Ela já tinha presenciado a provisão de Deus na vida dela, os milagres de Deus na vida dela. Contudo, a Bíblia diz que depois de um tempo veio uma provação e seca, parecendo assim que o propósito de Deus para sua família havia findado, havia esgotado, havia acabado. Nesse texto que acabamos de ler, vimos a provisão de Deus na vida desta mulher. Deus tem provisão para você nesta noite. Provisão de cura. Deus tem provisão para você, se você crer e tomar posse desta palavra nesta noite. Aleluia. Você tem recebido a provisão de Deus? Então nós vamos aprender com a história desta mulher, como podemos buscar a provisão de Deus para as nossas vidas. Para buscarmos a provisão de Deus para as nossas vidas, primeiro nós precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos, igreja, ouvir a voz de Deus. Deus sempre está falando aqui em cima deste púlpito, através de louvores, através de testemunhos, através da palavra ensinada, pregada. Deus nunca deixou de falar para a sua igreja aqui em Mulungu do Morro. E para eu e você, para nós recebermos a provisão de Deus, precisamos ouvir a voz de Deus. O versículo 1 aqui, do capítulo 8 que nós lemos, diz: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chama a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. O profeta aqui, direcionado por Deus, ele dá um aviso que aconteceria aqui uma grande fome naquele tempo. E este aviso tinha um propósito de livrar aquela família. E muitas vezes eu e você, nós não entendemos os propósitos de Deus quando vem algo contra a nós. Mas Deus tem provisão na luta, Deus tem provisão na tribulação, Deus tem provisão na peleja, Deus tem provisão nos momentos difíceis. Você crê? A mulher saiu da sua casa amando de Deus. Ela saiu do seu lar amando de Deus. Então não tinha nada que ela temer. Por quê? Porque quando Deus fala, está falado, consumado, caso encerrado. Se Deus falou, está falado. O que nós precisamos é ouvir a sua voz. Ei, igreja, precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos, necessitamos. Deus avisou aquela mulher sobre a fome. Por quê? Porque quando nós vamos lá para o livro do profeta Amós, no capítulo 3 e no versículo 7, está escrito na palavra de Deus: pois certamente o Senhor Deus
não fará coisa alguma sem primeiro revelar, aleluia, seus segredos aos seus servos e aos seus profetas. A fome viria sim, mas Deus primeiro revelou aquela família para sair daquela terra. Precisamos ouvir Deus falar. Precisamos dar crédito à voz de Deus. Há momentos em nossas vidas em que precisamos mais de que tudo ouvir Deus. Você precisa? Eu preciso. Eu já ouvi hoje. Eu estou ouvindo agora. Aleluia. Essa palavra está descendo, está ardendo no meu coração. Eu estou ouvindo o Espírito de Deus falar nesta noite. Deus sempre fala conosco. E muitas vezes nós ignoramos a Ele. Quantas vezes você aí, eu aqui sentado nesse púlpito, Deus falando, e nós ignoramos o seu falar, não damos crédito à sua voz, não ouvimos o que Ele está falando. Quantos cultos Deus tem falado aqui, e eu e você tem ignorado a sua voz. Mas nesta noite Ele diz para a sua igreja: me ouça. Me ouça, igreja. Me ouve, igreja, porque eu sempre tenho dado ouvidos a todos vocês. Amaria chorabanderia súvia. Deus está falando, minha irmã, contigo. Peça o Espírito Santo agora, neste momento, para ungir os teus ouvidos, para ouvir a voz de Deus, porque o que nós estamos pregando aqui é Bíblia, é palavra de Deus. Ele está falando, Ele está te ouvindo agora, porque, oh Jesus, tem pessoas aqui ouvindo essa mensagem, mas está falando com Deus em espírito, está falando com Deus no seu coração aqui neste lugar. Deus está ouvindo, minha irmã, Deus está te ouvindo, meu irmão. Ele é o Deus que ouve, mas nós precisamos também dar crédito à sua voz. Vamos ser recíprocos, vamos falar com Deus, vamos ouvir também Ele falar conosco, porque Ele tem algo a realizar em nosso meio. Nós aqui parados, alguns dando ouvidos, outros não, mas Deus quer que nós venhamos ouvir a sua voz, porque Ele quer entrar com provisão. Ele tem pressa em agir, em trabalhar. Deus sempre está falando. Nós que às vezes não paramos para ouvir, mas como ovelhas devemos ouvir a voz do bom pastor. Ei, escute, obedecer a voz de Deus nem sempre é fácil, principalmente quando o Senhor diz algo que não queremos ouvir. Sim ou não? Isso é uma verdade. Nem sempre é fácil obedecer, querer ouvir a voz de Deus, principalmente quando Ele diz algo que não queremos. E quando não obedecemos a sua voz, vem as consequências. Eu sou testemunho disso. Não queira pagar pelas consequências. Ouve a voz de Deus. Em 2000, na cidade de Cafarnaum, eu não dei ouvido à voz de Deus. Não dei ouvido à voz de Deus. Muitos aqui sabem o que aconteceu comigo no dia 19 de maio de 2000. Mas foi por eu não ouvir a voz de Deus, não obedecer a voz de Deus. Estava com uma viagem marcada para o estado de São Paulo. Faltando um dia para viajar, estava no meu serviço ali, em um posto de gasolina, no escritório, eu e gerente, mais outra pessoa, um cliente, e para um carro na porta.
vai descendo e vai direcionando, falando: quem é aqui? Flávio Mascarenhas. Meu filho, assim. Ali era o próprio anjo do Senhor. E ele diz assim: diz o Senhor, você está com uma viagem marcada para o estado de São Paulo. Assim, vai ser assim. Vai ser às 4 horas da manhã. Mas assim diz o Espírito do Senhor nesta manhã: não vá, não vá e não vá. E eu não ouvi, e eu não obedeci e fui. Entre Ibotirama e Paratinga aconteceu um acidente que morreram 3 pessoas. E eu não morri pela misericórdia de Deus, mas fiquei num estado sem poder andar por quase 1 ano. E Deus restaurou a minha saúde pela sua misericórdia, porque eu não ouvi e nem quis obedecer a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Obedeça a voz de Deus. É preciso saber, irmãos, que nem sempre é bom aquilo que Deus quer falar aos nossos olhos. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que é boa, perfeita e é agradável a vontade de Deus. A vontade do homem nem sempre é boa, é imperfeita e às vezes desagradável. Mas a vontade de Deus é perfeita. E Deus está falando. Profeta messiânico Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, está escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Aí o versículo termina dizendo: mas os seus ouvidos não estão agravados para que não possa nos ouvir. Deus está falando, Deus está falando, e muitas vezes não estamos ouvindo, mas nós estamos falando com Deus e Ele sempre está nos ouvindo, porque a Bíblia diz que os seus ouvidos não estão agravados, não estão fechados para nos ouvir. Deus sempre está nos ouvindo.